Eu quero começar abordando o conceito de líder e liderança. Se você olhasse no dicionário agora, o que é liderança? O que é liderar? Você iria descobrir o seguinte, que liderança é a posição de alguém que lidera um grupo ou organização, a capacidade ou habilidade de liderar. E liderar é ir com ou à frente das pessoas, conduzi-las a um determinado lugar ou mostrar-lhes o caminho. Então você pode me perguntar, Rodrigo, o que é ser um líder? Líder, na minha opinião, a melhor definição que eu conheço é quando você é capaz de inspirar uma pessoa do seu time, da sua equipe, a fazer mais por ela mesma, não por você, mas por ela, muito mais do que ela faria sem a sua presença como um líder inspirador, como alguém que consegue o máximo de resultado de um colaborador, de um profissional, de alguém do seu time e da sua equipe. Isso é ser líder de verdade. Esse é o conceito de liderança. A revista Você S.A. lança uma reportagem de capa recentemente falando sobre o que é um líder completo, que inclusive é o tema do primeiro capítulo do nosso DVD Liderança Extraordinária. Líder completo, vem comigo. O conceito de liderança evoluiu. Empresas como IBM, GE e Unilever querem executivos que vão além da gestão de pessoas. É isso que as empresas estão buscando. Não basta mais apenas ser um belo gestor, você precisa ir além disso. Antes de mais nada, você precisa liderar a si próprio. Seja líder de si mesmo. Ainda na reportagem da Você S.A. Vem comigo. As empresas buscam alguém que saiba exatamente o que quer. E isso é ser líder de si mesmo. É preciso saber equilibrar bem a vida profissional e pessoal e encarar o trabalho como um prazer e não como um fardo. Quando você consegue encarar o seu trabalho como um prazer, quando você consegue ser líder de si mesmo, quando você consegue dar o melhor de si, não só para você, mas para o seu time, para a sua equipe, você começa a navegar no Oceano Azul e para de navegar no Oceano Vermelho. Ser líder de si mesmo significa equilibrar bem a vida pessoal e a vida profissional e encarar o trabalho como um prazer e não como um fardo. Isso me faz lembrar o livro best-seller internacional chamado A Estratégia do Oceano Azul. Isso mesmo, A Estratégia do Oceano Azul é um best-seller internacional. Para você ter uma ideia, este livro já foi lançado em 36 idiomas, em 180 países do mundo, em apenas 2 anos. Eu te pergunto, é um livro interessante? É alguma coisa que você gostaria de aprender a respeito? Pode apostar que sim, não é verdade? A Estratégia do Oceano Azul, ela trata de você navegar no Oceano Azul e não navegar no Oceano Vermelho. O que é isso? Significa você ser tão hábil, ter resultados tão extraordinários de uma equipe, que aquela equipe que você treina, ela tem tanta inovação, ela tem tantas coisas surpreendentes, que não existe concorrente. Dá uma olhada no resumão desse best-seller internacional, A Estratégia do Oceano Azul. A questão que você deve se colocar é como criar uma carreira excepcional sem competir com o colega do lado. Na verdade, como você como líder vai ser tão extraordinário, vai ser tão excepcional, que você não vai nem se preocupar em competir com o colega do lado. Não tem competição. Você é inovador, você entusiasma a sua equipe, você entusiasma o seu time. E essa energia, esse entusiasmo faz com que os resultados sejam inovadores, sejam únicos, não tenha concorrência. Um exemplo que o livro A Estratégia do Oceano Azul cita em seu conteúdo é o Cirque du Soleil. Eu estive pessoalmente com eles assistindo o espetáculo em Orlando, na Flórida, na Downtown Disney, e fiquei absolutamente impressionado. Quando eu conheci o case do Cirque du Soleil, eu fiquei realmente abismado com os resultados que eles conseguiram. Primeiro, o líder teve que tomar algumas decisões drásticas. Número 1, parar de trabalhar com os animais. Número 2, parar com muitos riscos, diminuir o humor, diminuir a diversão. Eles tiveram que criar um palco único. Eles inovaram quando eles trouxeram a magia do circo com o encantamento do teatro e a beleza do balé. Eles uniram tudo isso num único espetáculo. Tanto é que não existe concorrente. Para você ter uma ideia, o Cirque du Soleil nasceu de uma trupe na periferia de Quebec, no Canadá, para hoje ser uma das maiores empresas do planeta Terra. O Cirque du Soleil é a maior empresa exportadora do Canadá. É tão impressionante que eles estão faturando atualmente 600 milhões de dólares por ano. E começaram como uma pequena trupe na periferia de Quebec, como eu já lhe disse. O que aconteceu no meio do caminho?
um líder extraordinário entrou em ação. Nesse momento, a gente começa a perceber a diferença que um líder pode fazer numa organização. Eu te pergunto, será que todo mundo gostou? Será que ele foi querido? Será que todos os artistas do circo continuaram depois dessas decisões dramáticas e drásticas que foram tomadas? Não. Na verdade, o que aconteceu é que algumas pessoas não aguentaram a pressão, não aguentaram a nova estratégia e saíram do Circo du Soleil. No entanto, eles escolheram os melhores talentos. Você vai a qualquer circo hoje que se apresenta no mundo inteiro, em diversas partes do planeta Terra, e você tem os melhores talentos do planeta. Você tem lá os melhores palhaços. Você tem lá os melhores malabaristas, você tem lá pessoas que são habilmente capazes de fazer as suas tarefas, as suas funções. No entanto, as pessoas vão assistir o quê? O melhor palhaço do mundo? Não, elas vão lá para ver o quê? Um espetáculo único, inovador. Elas vão assistir algo que nunca viram antes. Eles vão querer uma experiência emocional. E isso que um líder completo é capaz de fazer. Ele é capaz de mobilizar uma equipe, um time de talentos, para colocar o resultado da equipe, o resultado do time, muito acima do talento individual. Então, o que as pessoas vão fazer é ver o todo. Elas vão ver o time. Elas vão ver a inovação. Elas vão ver um espetáculo único. Não basta ter os melhores talentos. É preciso que você, como líder, saiba que os melhores talentos não resolvem. Além de ter os melhores talentos, você precisa, sabe de quê? De resultado. É disso que nós estamos falando. Precisamos de resultados reais. E para termos resultados reais, é necessário o comprometimento de todo mundo da equipe. Se ter os melhores talentos fosse o suficiente para garantir os melhores resultados da sua equipe, na Copa de 2006, onde nós tínhamos Ronaldo o Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, inevitavelmente nós deveríamos ter sido campeões. Concorda comigo? Mas o que aconteceu? Os jornais da época, diante de espetaculares jogadores que tínhamos compondo a nossa seleção, eles anunciaram o quê? Vem comigo aqui na tela. Brasil passa sufoco, mas está classificado. Ronaldo joga melhor, mas volta a ser substituído. Brasil vence por pouco na estreia. Time leva alguns sustos, mas bate a Croácia e está em segundo. Se você se lembra, esse jogo foi 1-0 apenas. E por fim, apático, o Brasil dá adeus ao sonho do Hexa. Seleção joga muito mal e é eliminada pela França. A seleção é eliminada pela França nas quartas de finais. Impressionante, não é? Um resultado medíocre como esse, diante de talentos extraordinários que tínhamos naquele time. Agora, por outro lado, nós temos um outro exemplo maravilhoso do nosso país, do nosso Brasil, que nos traz muito orgulho, que traz à tona o conceito de um líder extraordinário. Alguém que consegue colocar o resultado do time acima do talento individual. Você sabe de quem eu estou falando? Nada mais, nada menos do que esse líder aí. Dá uma olhada na tela. Bernardinho. O que ele diz? É preciso ter um time. Bernardinho sempre disse e garantiu que os resultados do time e da equipe devem ficar acima do talento individual. Quando ele era técnico da seleção feminina e tínhamos uma jogadora concorrendo à melhor jogadora do mundo, ele propôs a essa jogadora em questão se ela gostaria de dividir a metade do prêmio ficaria para ela e a outra metade ela dividiria entre todas as jogadoras. Já que nós estamos falando de um trabalho de time, de um trabalho de equipe. Adivinha, ela não aceitou. E o resultado, você se lembra? A seleção feminina ficou com a medalha de prata. Quando o Bernardinho assumiu a seleção masculina de vôlei, ele fez a mesma proposta para os jogadores que concorriam a melhor jogador do mundo. E adivinha o que aconteceu? Dessa vez, eles aceitaram. Chefe, técnico, se eu ganhar como o melhor jogador do mundo, eu fico com a metade do prêmio e a outra metade eu divido entre todo o time, entre a nossa equipe. Até porque nós somos um time. Isso mostra que o resultado do time está acima do talento individual. E eu vou te falar mais, o Bernardinho conta na palestra dele, o que é muito engraçado, que ele só se arrepende de não ter colocado a comissão técnica e ele próprio para dividir essa outra metade do bolo da fatia do prêmio do melhor jogador do mundo.
É impressionante como um líder de verdade, ele traz à tona grandes resultados. O Bernardinho, ele diz: eu não tô nem aí que o meu time faz bico pra mim, eu não tô nem aí que eles ficam bravos comigo, porque quando eles ganham a medalha de ouro, aí todos ficam felizes. E se você reparar bem, eles tinham um conceito de time tão enraizado, e isso é característica do líder, que quando eles ganharam a medalha de ouro, eles carregaram a camisa de André. André não fazia parte daquele time, ele não estava presente fisicamente, mas ele fazia parte do time no coração de cada jogador. Isso nós não podemos esquecer. Um time de verdade, ele deve ficar acima do talento individual. E é isso que Bernardinho conseguiu com a sua equipe, com os seus jogadores. Nem sempre os jogadores gostaram das suas atitudes. Nem sempre os jogadores ficavam felizes com as ações de Bernardinho. Mas no final das contas, eles o admiram demais. Então a lição que a gente tira é a seguinte: como líder, nem todas as vezes você vai ser popular, mas o que importa são os resultados e extrair o máximo do seu time. Eu me lembro, no livro Transformando o Suor em Ouro, que quando os jogadores pousaram na Suíça, era um feriado naquela cidade local. Surpresa para todos, inclusive para o Bernardinho. E naquele momento, os jogadores começaram a caçoar do técnico, dizendo: ih, chefe, não vamos ter treinamento hoje. Ele não teve dúvida. Quando chegaram no hotel e ele olhou aquele estacionamento com aquele asfalto emborrachado bonitinho, ele falou para todo mundo: subam nos seus apartamentos, troquem de roupa e desçam para nós treinarmos. Os jogadores falaram: o senhor está maluco? Nós vamos treinar no estacionamento? Ele disse: isso mesmo, eu não quero saber. Todo mundo daqui meia hora para o treino. E a melhor seleção do mundo treinou no estacionamento do hotel. Bernardinho conta também que numa outra vez, entre uma escala de um avião e outro, eles tinham cerca de 5 horas. O que ele fez? Foi todo mundo para um ginásio naquela cidade treinar. Ele sempre disse que a preparação é muito mais importante do que a vitória. Se você tem a certeza de que seu time deu o melhor de si, que você como líder conseguiu extrair o melhor da sua equipe, e que mesmo assim vocês não conseguiram os melhores resultados ainda, vocês estão no caminho certo. É muito melhor saber que você deu o melhor de si e que a sua equipe deu o melhor deles mesmos e que você conseguiu extrair esse resultado e talvez isso não tenha te colocado no pódio ainda, do que saber que você não está entre os primeiros porque o seu time se auto-sabotou. Cada um da sua equipe não deu o melhor de si. Você, como líder, deve prestar muito atenção em relação a isso, no que você está extraindo do seu time. É interessante lembrar também que o Bernardinho conta o seguinte, que a primeira vez que eles receberam a medalha de ouro, ficaram todos felizes, a mídia chegou com tudo, edificando cada jogador, e ele diz, corria um grande risco nesse momento, porque é muito mais difícil do que você conseguir o primeiro lugar, a liderança, é você se manter no topo. Porque a tendência do ego de cada jogador inflar e eles pararem de dar o melhor de si era muito grande. O que o Bernardinho fez? Ele telefonou para cada um e disse: parabéns, 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 você ganhou medalha de ouro. A partir de amanhã o treino, ao invés de começar às 9 da manhã, vai começar às 8. E os jogadores ficaram malucos, falaram: nossa, mas técnico, 8 horas da manhã é muito cedo. Não quero saber, 8 horas da manhã. No dia seguinte, estavam todos os jogadores lá para treinar às 8 da manhã, todo mundo de cara feia, de bico, mas o treino aconteceu. Adivinha o que aconteceu? Eles foram medalha de ouro novamente. Bernardinho telefonou para um, para outro e para outro e disse: parabéns, 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 você ganhou a medalha de ouro. A partir de amanhã, o treino começa às 7 da manhã. Os jogadores não acreditaram. Eles falaram: caramba, vamos acordar muito cedo. E o Bernardinho disse: eu não quero saber, a partir de amanhã, 7 da manhã, todo mundo no ginásio. Alguns jogadores tiveram que acordar às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, para poder estar às 7 da manhã e iniciando seus treinos no ginásio. Sabe o que aconteceu? Eles ganharam novamente, pela terceira vez consecutiva, a medalha de ouro. E no último jogo, na final contra a Itália, no vestiário, o Giovanni chegou num quadro e escreveu: fiquem tranquilos, nós vamos ganhar. Ninguém treinou tanto quanto a gente. Ninguém merece tanto quanto a gente. E a última frase que ele colocou: ninguém acordou tão cedo quanto a gente. Isso fez com que eles tivessem um sentimento de merecimento. Se você consegue extrair o máximo da sua equipe, inspirá-los a dar o melhor de si, e eles entenderem que eles merecem o resultado,
Quando chegar no momento da final, no momento de uma competição, eu estou aqui fazendo uma analogia com o esporte, mas você está me entendendo. Na empresa pode ser aquele contrato, aquela venda, aquele resultado do time como um todo. Naquele momento crucial, eles precisam se sentir merecedores. O líder de verdade é aquele que é capaz de fazer a sua equipe se sentir merecedora do resultado. Lembre-se, se você deseja ser um líder completo, em primeiro lugar, você precisa ser líder de si mesmo. E em segundo lugar, extrair o máximo do seu time, o máximo da sua equipe, para que cada um se sinta merecedor do resultado.